Vamos lá, ilustres, olha aí, chegamos no último capítulo. Eba, né? Capítulo 8, que trata de conceitos de capital e manutenção de capital. Quem já estava lá na pegada do CPC 00 na versão R1 vai entender isso aqui numa boa, porque continuou a mesma papagaiada. Então, não tem novidade aqui. Tranquilo? Olha, conceitos de capital e manutenção de capital. Isso aqui é uma filosofada contábil que tem a ver com lá no comecinho do curso, tá? Nas primeiras aulas eu digo, olha, ativo, bens e direitos. Passivo, dívidas. O PL representa a riqueza da entidade. A riqueza da entidade está no PL. Beleza, é isso mesmo. De acordo com um dos conceitos de capital. Vale, professor, não é sempre assim, não? Não. Aqui na nossa contabilidade, ao longo do nosso curso, vai ser sempre assim. Aqui é só enquanto teoria, eu quero que você saiba que há outras possibilidades, especificamente outra possibilidade, tá bom? Então, essa questão de conceitos de capital, quando a gente fala capital aqui, não é capital social, não. Primeira coisa, tá? Beleza? Conceito de capital é onde está a riqueza? Beleza? Olha aqui, ó. Onde está a riqueza? É isso que tem a ver com essa questão de conceito de capital. Existe o capital financeiro, existe o capital chamado capital físico. No capital financeiro, a riqueza está no PL. É como a gente aprendeu e tem estudado. Capital físico, a riqueza está na produção. Corra sem futuro. Quando é que eu vou utilizar o capital físico? Economia hiperinflacionária. Veja o capital financeiro, ó. Eu estou pensando aqui no capital investido, no valor que tem lá no PL. Meu filho, numa economia hiperinflacionária, o valor que eu tenho hoje de manhã, à noite já está diferente. Literalmente. Beleza? Ou seja, em poucos dias vira pó. Tá? Então, numa economia hiperinflacionária, não é interessante medir a riqueza por aí. Eu vou medir em cima do que eu produzo, da minha produção. Então, alguém que produz 20 itens num dia tem tal riqueza. Falando nesse mesmo item, alguém que produz 100 itens, tá melhor, né? Alguém que produz 30 mil itens, bem melhor ainda. É por aí onde eu vou dar uma olhada na riqueza. E essa papagaiada de manutenção de capital, tá? Como considerar que houve, olha aí, que houve lucro, tá? No capital financeiro, ora, eu pego o PL final menos o PL inicial, ou seja, o aumento do PL, ó. Exceto, já vou para a exceção. Mas, enfim, eu estou acompanhando, a riqueza não está no PL, se o PL está aumentando, está tendo lucro. Já, manutenção do capital físico tem a ver com o quê, ó? Produção, capacidade de produção. No final, menos produção inicial, tá, ó, tá aumentando, então tá tendo lucro. Exceto, a gente desconsidera para chegar no lucro tanto contribuições dos subscritores, por exemplo, caixa, a capital, desconsidera também, ó, distribuições, lucros acumulados, a dividendos a pagar, ou se a galera tá saindo, né, ó, capital, a caixa, maravilha, beleza?
Então, as coisinhas que aumentam ou diminuem diretamente o PL, beleza? Então a gente desconsidera. Mas vamos aqui, ó. Ou então uma coisa é o conceito, outra coisa é a manutenção. Conceito, o que é que eu considero? Vou olhar para onde para considerar que eu tô rico? E manutenção, essa riqueza está aumentando? Como? Né? Como é que eu considero que está tendo lucro? Olha aqui, ilustres. 8.1. O conceito financeiro de capital é adotado pela maioria das entidades na elaboração de suas demonstrações contábeis. É o que eu disse. Sob o conceito financeiro de capital, tal como caixa investido ou poder de compra investido, capital é sinônimo de ativos líquidos ou patrimônio líquido da entidade. Então, o capital, a riqueza vai estar lá nos ativos líquidos. Sinônimo de PL, tá? Ativos líquidos dos passivos. Então, PL. Sob o conceito físico de capital, tal como a capacidade operacional, o capital é considerado como a capacidade produtiva da entidade, com base, por exemplo, nas unidades de produção diária. Então, são enfoques bem diferentes, tá? Ó, PL, capacidade de produção. 8.2. A seleção do conceito apropriado de capital pela entidade deve ser baseada nas necessidades dos usuários de suas demonstrações contábeis, o que cada um quer. Desse modo, o conceito financeiro de capital, que é o que é usado, olha aqui, ó, olha o que está por trás, deve ser adotado se os usuários das demonstrações contábeis estiverem principalmente preocupados com a manutenção de capital nominal investido ou com o poder de compra do capital investido. Se, contudo, a principal preocupação dos usuários for com a capacidade operacional da entidade, não faz sentido capital financeiro. Aí eu já vou migrar para o capital físico, né? Ó. Deve ser usado um conceito físico de capital. O conceito escolhido indica a meta a ser atingida na determinação do lucro, ainda que possa haver algumas dificuldades de mensuração para tornar o conceito operacional. Beleza? Maravilha? Olha aqui, ilustres. Partindo lá para a manutenção. Ó. Os conceitos de capital do item 8.1 originam os seguintes conceitos de manutenção de capital. Olha, manutenção de capital financeiro. Sob esse conceito, o lucro é auferido somente se o montante financeiro ou dinheiro dos ativos líquidos no final do período exceder o montante financeiro ou dinheiro dos ativos líquidos, ou seja, do PL, no início do período. Olha lá, ó, exceto, né, ó, excluindo, ó, após excluir quaisquer distribuições para e contribuições de sócios durante o período. Beleza? Isso vai valer lá no capital físico também, ó, após excluir quaisquer distribuições para e contribuições de sócios durante o período. Só entenda, por exemplo, olha, distribuições para, ó, lucros acumulados a dividendos a pagar e contribuições de imóveis a capital, ou seja, integralização de capital. Maravilha, beleza? Mesma coisa aqui, né? Ó. Distribuições para e contribuições de. Tá? A manutenção de capital financeiro pode ser mensurada em unidades monetárias nominais ou em unidades de poder aquisitivo constante. Tá? Então tem capítulos de alguns livros tratando de apresentação de demonstrações em unidade de poder aquisitivo constante, tá? Olha, manutenção de capital físico. Sob esse conceito, o lucro é auferido somente se a capacidade produtiva física ou capacidade operacional da entidade ou os recursos ou fundos necessários para alcançar essa capacidade, no final do período, exceder a capacidade produtiva física no início do período, após excluir aí as distribuições para e contribuições de. Beleza? Então é aquilo que eu disse, ó. Tá aqui, ó.
manutenção do capital. Físico. Eu comparo. Quanto era a minha produção no início? Quanto é no final? Está aumentando? Opa! Tá tendo lucro. Financeiro. Qual o valor do meu PL no início? Qual o valor do meu PL no final? Está aumentando? Lucro. Tá? Tirando aquelas exceções ali. A gente já sabe. Maravilha, ilustres. Olha. 8.4. O conceito de manutenção de capital está preocupado em como a entidade define o capital que busca manter. Ele fornece a ligação entre os conceitos de capital e os conceitos de lucro, pois fornece o ponto de referência por meio do qual o lucro é mensurado. Ele é pré-requisito para distinguir entre o retorno sobre o capital da entidade e seu retorno de capital. Somente os fluxos de entrada de ativos que excedem os valores necessários para a manutenção de capital podem ser considerados como lucro e, portanto, como retorno sobre o capital. Olha aí. Portanto, lucro é o valor residual que permanece após as despesas terem sido deduzidas da receita. A gente já sabe disso, né? Se as despesas excederem a receita, o valor residual é uma perda, tá no ferro. Maravilha. Vamos lá. 8.5. O conceito de manutenção de capital físico exige a adoção do custo corrente como base de mensuração. Beleza? Porque vai me interessar, olha, se eu for utilizar o custo histórico numa economia hiperinflacionária, que é quando mais cabe a utilização do capital físico, é uma loucura, né? Ó, comprei por 100. Menino, o valor no outro dia já é 300. Não interessa isso. Me interessa qual o valor nessa data aqui, ó, já é 300, custo corrente. Então, realmente, manutenção do capital físico exige, tá, a adoção do custo corrente. Ó, capital físico, por favor, vamos vincular, ó, capital físico, custo corrente, tá? Custo corrente. Beleza? O conceito de manutenção de capital financeiro, contudo, não requer o uso de base de mensuração específica. A seleção da base nesse conceito depende do tipo de capital financeiro que a entidade está buscando manter. Capital financeiro não precisa de uma base específica, por favor. A diferença principal entre os dois conceitos de manutenção de capital é o tratamento dos efeitos das mudanças nos preços dos ativos e passivos da entidade. Em termos gerais, a entidade terá mantido o seu capital se tiver tanto capital no fim do período quanto tinha no início do período. Qualquer valor acima daquele necessário para manter o capital no início do período representa lucro. Tá se dando bem, neném. Sob o conceito de manutenção de capital financeiro, em que o capital é definido em termos de unidades monetárias nominais, o lucro representa o aumento no capital monetário nominal ao longo do período, certo? Desse modo, os aumentos nos preços de ativos mantidos ao longo do período, convencionalmente referidos como ganhos de manutenção, são, conceitualmente, lucro. Não é não? Porque, por exemplo, se eu tenho aqui, eu comprei uma mercadoria, o que é que ele está querendo dizer? Na nossa contabilidade, capital financeiro, comprei uma mercadoria por 100. E essa mercadoria, o valor dela, agora é 120. Vem lucro aí, beleza. Eu vou registrar quando houver a realização, ó. Mas, conceitualmente, é um lucro. Percebeu? Beleza? Olha. Entretanto, eles podem não ser reconhecidos como tais até que os ativos sejam alienados em transação de troca, ó, até que eu venda, por exemplo, a mercadoria. Quando o conceito de manutenção de capital financeiro for definido em termos de unidade de poder aquisitivo constante, aqui já é uma outra realidade, o lucro representa o aumento no poder aquisitivo investido ao longo do período. Desse modo, apenas essa parte do aumento nos preços do ativos que exceder o aumento no nível geral de preços
é considerada como lucro. Por exemplo, é que ele já está falando, ó, mercadoria 100. Houve com a inflação, foi para 115. Olha, variação de preço em decorrência da inflação. Mas o bem está valendo 120, só vai ser lucro 5. Só vai ser lucro 5. Maravilha? Olha. O restante do aumento é tratado como ajuste para manutenção de capital e, portanto, como parte do patrimônio líquido. Joia. 8.8. Sob o conceito de manutenção de capital físico, quando o capital é definido em termos de capacidade produtiva física, o lucro representa o aumento desse capital ao longo do período, certo? Todas as mudanças de preços que afetem os ativos e passivos da entidade são vistas como mudanças na mensuração da capacidade produtiva física da entidade. Portanto, elas são tratadas como ajustes para manutenção de capital, que fazem parte do patrimônio líquido, e não como lucro. Beleza? Presta atenção no serviço. 8.9. A seleção das bases de mensuração e o conceito de manutenção de capital determinam um modelo contábil usado na elaboração das demonstrações contábeis. Diferentes modelos contábeis apresentam diferentes graus de relevância, certo, e confiabilidade. E, como em outras áreas, a administração deve buscar o equilíbrio entre a relevância e a confiabilidade. Esta estrutura conceitual, ou seja, este CPC 00, é aplicável a uma série de modelos contábeis. Olha ele dizendo aqui, olha como a missão da estrutura conceitual é árdua. Olha como ela tem que falar para muita gente. Esta estrutura conceitual é aplicável a uma série de modelos contábeis e fornece orientação sobre a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis elaboradas de acordo com o modelo escolhido. Atualmente, não é intenção prescrever modelo específico, exceto em circunstâncias excepcionais, tais como para aquelas entidades que reportam na moeda de economia hiperinflacionária, onde cabe aí, ó, o modelo lá de capital físico. Essa intenção, contudo, será revista em vista dos desenvolvimentos mundiais. Cada vez está mais difícil encontrar uma economia hiperinflacionária, né, pessoal? Beleza? Olha aqui, ó. A reavaliação ou reapresentação de ativos e passivos origina aumentos ou reduções no patrimônio líquido. Embora esses aumentos ou reduções atendam à definição de receitas e despesas, eles não são incluídos na demonstração do resultado sob determinados conceitos de manutenção de capital. Cuidado para uma teórica, né? Em vez disso, esses itens são incluídos no patrimônio líquido como ajustes para manutenção de capital ou reservas de reavaliação. É por isso que ajuste de avaliação patrimonial, por exemplo, não tem a ver com lucro. Tá bom? Ajuste de conversão cambial, reserva de reavaliação. Beleza? Maravilha. A gente concluiu aí o longo CPC 00R2. Lendo tudo, todo item, sem pular nem os mais esquisitos, fazendo comentários, dando alguns exemplos, tudo isso para lhe ajudar, tá? A vencer esse que costuma ser o pronunciamento mais cobrado. Na sequência, ilustres, a gente tem aqui, ó, como dever de casa, ó, um apêndice que traz as definições de termos. Ele consolida aqui coisas que ele já cita ao longo do pronunciamento, tá bom? Então você vai só relembrar alguns itens já vistos. Beleza? Que é um relatório financeiro para fins gerais, enfim, ó, conceito de passivo, conceito de receita, tudo isso já foi visto e tratado, mas é interessante, né, ó, reler, dar uma olhada. Maravilha? Grande abraço, ilustres!